Você sabe o que é emoção? Você sabe definir emoção, mas sem recorrer a um dicionário? Muitos educadores não sabem o que seja emoção e não sabem qual é a diferença entre emoção e sentimento, porque existe sim diferença. Mas vemos muitos educadores falarem em desenvolvimento emocional do educando e que isso não pode mais ser deixado de lado. E concordamos com isso, sem nenhuma dúvida. O desenvolvimento emocional do educando não pode ser deixado de lado. Ele deve ser trabalhado em conjunto com o desenvolvimento intelectual do educando. E aí então começamos a ouvir também discursos sobre a necessidade da educação integral. E assistimos às autoridades públicas passarem a transformar as escolas para que estas tenham horário integral. É um equívoco. Educação integral é uma coisa. Horário integral é outra completamente diferente. Mas voltemos a nossa atenção para a questão da emoção. Você está sabendo que existem várias teorias no campo da psicologia para explicar a emoção e o seu desenvolvimento? Por exemplo, nós temos a teoria James Lange, que foi elaborada em 1880 e que a emoção seria apenas uma alteração fisiológica provocada por estímulos externos. Mas temos a teoria Cannon-Bard, que é de 1920, que considera que as alterações fisiológicas do nosso corpo é que acarretam as emoções. Mas vamos ter também a teoria cognitivista, que considera que a emoção depende da percepção intelectual que o ser humano tem sobre determinada situação. Temos também a teoria psicanalista, que diz que a emoção está ligada ao afeto e que registramos a emoção através do psiquismo. E claro que nós podemos colocar aqui a teoria espírita, surgida em 1857, e que diz que a emoção é um componente que pertence ao espírito. E a emoção pode ser acionada tanto por algum evento externo quanto por alguma questão interna, mas não apenas fisiológica, mas também mental. É um vasto campo, não é mesmo? Mas temos o sentimento. Qual é a diferença? Emoção é uma coisa, sentimento é outra? Sim. Sentimento é virtude. Sentimento é qualidade moral. Sentimento significa disposição afetiva de um ser para um outro ser, ou de um ser para uma ideia, um conceito. Isso é sentimento. E o maior dos sentimentos é o amor. Os espíritos nos dizem que as qualidades morais representam o conjunto dos sentimentos. Amor em primeiro lugar, mas também renúncia, bondade, caridade, fraternidade, solidariedade e assim por diante. Quando falamos das virtudes, estamos falando de um conjunto de qualidades morais e, portanto, estamos entrando na área sentimento. E hoje estamos também falando muito de empatia, que significa saber se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, saber sentir o outro. Tudo isso precisamos trabalhar na educação. E a educação à luz do Espiritismo?
propõe que façamos esse processo indo muito além do ensinar, do transmitir conhecimentos e de ficarmos no olhar apenas e tão somente biológico, fisiológico e neurológico sobre o ser humano. Porque somos espíritos imortais presentemente reencarnados. E o potencial divino do sentimento está conosco. E o Espiritismo, então, nos diz que na educação estamos aqui na Terra para aprender a amar. É o grande pilar da educação. Mas para aprender a amar, precisamos colocar em prática um outro pilar, ou regra da educação moral. Aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Essa é a proposta educacional espírita. Considerar o espírito reencarnado, considerar o pilar do aprendizado do amor e a prática da regra de ouro, a regra áurea de fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. E Jesus, nosso mestre, é apontado pelo Espiritismo como nosso guia e modelo. E, portanto, o que devemos aplicar na educação são justamente os seus ensinos e exemplos. É o que está justamente faltando. Porque temos muito desenvolvimento cognitivo. Temos muitas teorias e pesquisas sobre como acontece o desenvolvimento cognitivo. Mas temos na atualidade ainda poucos estudos sobre o desenvolvimento emocional. Mas estamos chegando lá. E é bom aqui lembrarmos a teoria da inteligência emocional, que foi elaborada pelo psicólogo americano Daniel Goleman, com um livro de mesmo título e que se tornou um best-seller muito famoso, e que nós espíritas estudamos e ampliamos, porque Goleman considera que a causa da inteligência emocional está no biológico, e nós dizemos que não. A causa está no espírito, porque eu sou o espírito, não sou o corpo biológico. Mas é urgente trabalharmos o desenvolvimento emocional, porque está faltando sentimento em nosso coração. Está faltando saber sentir o outro. Está faltando nos amarmos. E é aí que vamos superar todos os males sociais, porque quem ama o próximo e é amado por este, jamais permitirá que exista injustiça, miséria ou violência de qualquer ordem. Trabalhemos o desenvolvimento emocional com o desenvolvimento cognitivo. E aí teremos a educação integral, que é apresentada plenamente pelo Espiritismo.